Olá, queridos irmãos, Deus abençoe. É o Bispo Josivan para mais uma palavra de Deus para o nosso coração. E eu estou aqui com a Bíblia aberta no Salmos 1, dizendo assim um cabeçário: a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios, dizendo assim no Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, a Bíblia diz bem-aventurado, que significa feliz. É o homem, é a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nós sabemos que o ímpio, ele não tem nada para passar para nós. E quando se fala de ímpio, são pessoas que vivem com uma vida ímpia, uma vida pecaminosa, uma vida sem Deus. Então, nós não podemos andar segundo conselhos dos ímpios, porque todo conselho do ímpio são conselhos destrutivos, são assuntos e conversas profanas, são conselhos que levam a pessoa à perdição. Quantas pessoas elas estão em suas dificuldades pessoais, particulares? Quantas pessoas elas estão em suas crises existenciais e elas abrem a boca para falar da sua vida pessoal, particular, conjugal e familiar para pessoas erradas. Aí este ímpio vai dar um mau conselho para a pessoa. E quando fala também esse ímpio, tem pessoas também no cristianismo que levam uma vida ímpia, que não é confiável. Uma vida pecaminosa, uma vida sem vigilância alguma. A pessoa ela é um mau exemplo, mesmo dentro da igreja. Tem isso também, que nós temos que selecionar as pessoas até o que conversamos e o que falamos. Ainda muito mais quando é para falar de algo pessoal e particular. Nós não podemos abrir a nossa vida para ninguém. Então muitas pessoas elas têm a sua vida fracassada porque anda pela cabeça dos outros, no conselho dos ímpios. Recebe um conselho, um casamento em crise, um conselho errado, um conselho para destruição mesmo. Coloca um contra o outro, o esposo contra a esposa e a esposa contra o seu esposo, nos conselhos recebidos no trabalho, na vizinhança, na parentela, nas amizades. Nunca é para construir, sempre para destruir. E a pessoa que tem uma mente fraca vai seguir o conselho daquela pessoa. Se o negócio já não estava andando muito bem, depois desse mau conselho, que o barco afunda mesmo. Mas a Bíblia está dizendo que bem-aventurado, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então não devemos andar pelo conselho de uma pessoa que não quer que nós venhamos crescer. Não quer que nós venhamos alcançar a vitória. Quantas pessoas tinham um lar abençoado, uma vida abençoada, e teve problema, porque quem é que não tem problema? Quem é que não passa por uma crise?
Quem é que um dia nunca bebeu, nunca fumou, nunca se drogou? Quem é que um dia nunca errou na vida? Daí o mau conselho pega o erro daquele homem, o erro daquela mulher, pega o erro daquela mulher e fala para aquele homem: se eu fosse você, fazia isso. Daí o homem vai seguir o conselho daquele ímpio, daquela pessoa, e começa a destruir mais a sua família. Começa a falar para aquele homem, falar para aquela mulher, que se fosse ele, que se fosse ela, esse jeitinho que o mundo tem, faria de uma forma diferente. E a pessoa, de tanto sofrer, no começo evitou, mas terminou fazendo segundo o conselho dos ímpios, e a sua vida se desgraçou. Porque as coisas não é assim, os problemas não existem para nós fugir dele e nem para tentar destruir eles. Os problemas existem para que nós venhamos vencer eles. Tem pessoas que querem fugir do problema tomando decisões drásticas, erradas, horrendas, que só vai prejudicar a todos. Pensando que vai resolver alguma coisa. A pessoa coloca na mente daquele ser humano que ele está sendo muito bobo, muito besta, que não é para lutar não pela vida financeira, que não é para lutar pelos filhos não, que não é para lutar pela sua vida conjugal não, que não é para lutar pelo seu esposo nem pela sua esposa. E aquele mau conselho que aquele homem começa a acatar. Aquele mau conselho que aquela mulher começa a acatar. Aquele jovem, aquele filho e aquela filha começam a acatar porque guardam uma revolta. Quantos jovens não guardam uma revolta, ele começa a acatar esse mau conselho. E aí se afunda nas drogas, na mal companhia, no álcool, porque o pai é ignorante, a mãe é impaciente, ou o pai espanca a mãe, ou a mãe é uma louca dentro de casa, só grita. E alguns traumas que aquele jovem carrega, que já não é coisa fácil de lidar, perto da depressão, pega uns amigos ímpios, dá os maus conselhos e o jovem se afunda de vez. Como o homem e a mulher, maduro também de idade, mas amadurecimento mental, espiritual da palavra não tem. E começa tudo a se destruir. Por quê? Porque anda segundo o conselho dos ímpios. Porque se não andasse segundo o conselho dos ímpios, acataria conselhos bons que promove a edificação, o crescimento, e não conselhos ruins. Se for para dar conselhos ruins, para quê? Se é algo para restituir, para restaurar, para se levantar, então não serviria para nada, mas a pessoa acata. Então a Bíblia não erra. Tem muitas pessoas que se destroem porque vai pela cabeça dos outros. Mas o irmão falou, a irmã falou. Nós queremos saber se Deus falou. Não é irmão falou, irmã falou. Porque tem muitos irmãos e irmãs aí também, que os conselhos deles são pior do que o conselho de quem nunca aceitou Jesus. Porque são vazios, pessoas vazias. Pessoas que estão dentro da igreja, você nem sabe nem por que está dentro da igreja. Vazia, só tem coisa ruim para passar. Então a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, queridos, amados, não acate conselhos ruins. Porque para jogar pedra na tua família, para jogar pedra em você, para jogar pedra naquilo que pertence a ti, para jogar pedra nos seus filhos, só porque errou, porque falhou, ou no esposo, ou na esposa, nós não precisamos de ninguém para jogar pedra. Ou a pessoa, ela ajuda, ou sai da frente, deixa outra pessoa ajudar. Mas o que nós também não podemos é ouvir coisas que vai te fazer te influenciar você ter práticas, atitudes que você jamais teve.
Isso também não pode. Porque se o esposo está errado e a esposa for errar junto aí, lascou tudo, né? Se a esposa já está no caminho, nas coisas erradas, e o esposo for acatar outros conselhos e for fazer do jeito dele, não vai dar certo. Vai derrubar tudo mesmo. Aí tudo se acaba. Se há um problema, é para ser resolvido. E não metendo fogo que vai resolver nada. Pelo contrário. Quando uma mata ela pegou fogo, ou alguém colocou fogo em uma mata, o corpo de bombeiro vem apagar. Senão deixava tudo consumir. Tem duas coisas. Ou uma mata pega fogo por acidente, alguém jogou alguma coisa, sem mal intenção, sem pensar, posso dizer, uma bituca de cigarro, alguma coisa ali que jogou no chão, mas não teve a intenção e ali não percebeu e pegou fogo, ou alguém jogou de propósito. Porque tem pessoas que elas jogam fogo na tua vida de propósito. Que fogo é esse? É a língua batendo nos dentes falando da tua vida. Falando do teu esposo, do teu filho, da tua filha, para incendiar e esse incêndio consumir tudo e a sua vida se acabar. Então guarde as coisas pessoais e particular para você e Deus. Se for falar, fala com pessoas espirituais de verdade, pessoas que é merecedor da sua confiança e não é qualquer um, para que a tua vida não venha se destruir pelos maus conselhos, para que a tua vida não venha cair por terra por sentar na roda dos escarnecedores. O que é escarnecedor? São pessoas que ficam escarnecendo, pessoas que estão na carne, só escarnecendo, debochando, falando das sujeiras, falando das porcarias da vida e do mundo. Conversas que não promove edificação alguma. Então guarda-te, não anda segundo o conselho dos ímpios, anda segundo o conselho do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, amados irmãos. Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e compartilhe este vídeo. Passe para o maior número de pessoas que você puder. Coloque nos grupos evangélicos, grupo de oração, aqueles que permitir. Coloque no seu status do seu WhatsApp, no Instagram. Deus vai estar falando com alguém e vai estar livrando alguém de alguma destruição. Uma ótima tarde, se você estiver assistindo à tarde, uma ótima manhã, quem estiver assistindo de manhã, ouvindo. Uma ótima noite, quem estiver assistindo ou ouvindo à noite. Fica com Deus, fica na paz do Senhor Jesus.